Então, vou fazer a apresentação da resenha crítica da disciplina de metodologia do ensino dos letramentos do professor João Cunha Lopes, e eu sou a acadêmica Cauã Nascimento dos Santos, do sexto período de letra. A resenha crítica é do livro Ler e Compreender os Sentidos de Texto, capítulo 1, que o tema é leitura, texto e sentido. Vou ler. No livro de Cole e Elias, 2018, com o tema Ler e Compreender os Sentidos do Texto, a editora Contexto, São Paulo, 2016, são 216 páginas. No primeiro capítulo, as autoras Vilhaça Cole e Wanda Maria Elias iniciam falando sobre o papel da escola na formação dos leitores e o hábito da leitura e seus questionamentos. A concepção de leitura vem sequentemente do sujeito, da língua, do texto e sentido. No parágrafo onde foca o comentário da autora Cole, 2002, ela afirma que a concepção de língua como representação do pensamento corresponde à de um sujeito psicológico individual, dono de sua vontade e de suas ações. Ela caracteriza o sujeito como uma forma de ego mental do locutor para que seja entendido pelo interlocutor. O sujeito que representa o pensamento como algo supremo, já o texto escrito é visto como um produto lógico, uma coisa que está ali escrita e tem que ser uma coisa óbvia e lógica. Não tem essa questão do sujeito supremo. A leitura, basicamente, para as autoras, é a forma de entender as ideias do autor. Você ler e compreender e entender o que o autor quis repassar no texto. Então, a concepção da língua funciona como uma estrutura que corresponde ao sujeito determinado, que é a produção de sentido. A interação do autor, texto e leitor é fundamental para a interpretação e compreensão, que resulta no foco e nas ideias que o autor tenta repassar. Elas destacam também a produção de sentido, que ao decorrer do capítulo, as autoras ensinam estratégias de leitura, onde mais uma vez o foco na concepção da interação entre autor e leitor. Elas usam exemplos que dão a entender que a interação começa com antecipações e hipóteses constituídas sobre o autor. É o meio de vinculação chamado de gênero textual, que é a questão do título, de onde foi feito, de onde foi produzido, em qual ano, o tema, o título, os subtemas, essas hipóteses e antecipações do texto. Para o processo constante de interação entre autor e leitor, o objetivo da leitura é fundamental, claro, pois são os objetivos do leitor que guiarão o processo da leitura em mais ou menos tempo, ou seja, com mais ou menos interação. No ponto onde ela fala que é fundamental a interação entre autor e leitor no texto, a questão do porquê que o leitor vai procurar o tema, o texto é fundamental, pois aí vai definir o real interesse do leitor sobre o texto e, consequentemente, se vai ser uma coisa rápida ou uma coisa mais calma para que seja melhor entendida. A materialidade linguística do texto é o processo de intensidade, durabilidade e qualidade na leitura e na produção de sentido. Há alguns fatores de compreensão de leitura que as autoras destacam, que é o texto e a sua estrutura. Eu citei alguns exemplos, que é como as linhas, a fonte, os parágrafos, a escrita, o papel, a grafia, os fatores linguísticos. Todos eles são os fatores que também contribuem ou não com a compreensão do texto, em que as autoras chamam de aspectos materiais. Então, essa questão da materialidade linguística, que é os aspectos materiais do texto e a sua estrutura, também interfere no processo de leitura, tanto para boa compreensão e a produção de sentido, como também para má compreensão. Tipo, um parágrafo, você vai ler um texto que procura uma solução rápida sobre um determinado questionamento. Aí o texto tem parágrafos muito grandes e muito complicados. Aí o leitor já não vai ter uma interação esperada, né?
Vai ser uma coisa mais ele vai ter uma menor compreensão, que é a relação dos aspectos materiais. A leitura é entendida como uma atividade de captação de ideias do autor, sem levar em conta as experiências e conhecimentos do leitor. Nas estratégias onde as autoras ensinam como a leitura deve ser para a compreensão do texto, a produção de seus sentidos, as experiências vividas pelo leitor e seus conhecimentos podem ou não contribuir para o sentido em que o autor quis repassar no texto. Ou seja, se você é de uma determinada região, vai ler sobre outra cultura totalmente diferente da sua, você não precisa fazer parte daquela cultura para você entender o que o autor vai querer passar no texto, que é de uma cultura totalmente oposta da sua, experiências totalmente opostas. Pois o processo de interação é preciso levar em conta os conhecimentos do leitor, que são as condições fundamentais para o estabelecimento de interação com maior intensidade entre autor e leitor. Mas é claro, se você for de uma região e o autor for da mesma região que a sua, a mesma cultura, ele escrever um texto para você, vai ser muito mais fácil de compreender o que ele... Leitura é uma atividade que solicita intensa participação do leitor, pois se o autor apresenta um texto incompleto, é preciso que o leitor complete por meio de uma série de contribuições. Ler é um processo simples, cabe ao leitor realizar um trabalho de compreensão e interpretação do texto a partir de seus objetivos, que é fundamental, pois ela nos permite construir os sentidos. Se eu procuro um texto para ler, eu tenho um interesse maior em compreender, obviamente eu vou ter uma facilidade maior de entender o que o autor quis passar para mim, de ter um sentido à leitura, que é onde elas falam sobre a produção de sentido. Se por um lado, nesse processo necessário se faz considerar a materialidade linguística do texto, que, como eu falei anteriormente, é a questão estrutural do texto, são os elementos sobre o qual se constitui a interação. Por outro lado, é um processo também contra os conhecimentos do leitor. Entre a produção do texto, a leitura pode passar muito tempo, as circunstâncias da escrita, chamadas de contexto de produção, podem ser absolutamente diferentes das circunstâncias da leitura. Com o contexto de uso, o fator que interfere na produção de sentido. No caso dessa resenha, para mim construir a resenha, eu tive que ler detalhadamente todo o capítulo para poder escrever, ver o sentido, saber o que os autores queriam passar no capítulo e escrever a resenha. Já para ler a resenha, uma coisa que eu já li, já sei como está escrito, eu vou ler numa velocidade bem maior. Então, tudo isso interfere na produção de sentido. No capítulo 1, que o tema é leitura, texto e sentido, as autoras ensinam diversas estratégias para a construção de sentido na leitura. A leitura é algo de grande importância para o desenvolvimento e formação de todos. Sendo algo tão importante, essa questão de letramento deve estar diretamente ligada à alfabetização. Pois nos anos iniciais, os alunos aprendem a desenvolver a leitura de acordo com a sua perspectiva regional social, e a leitura e o texto e sentido, que são questionamentos muito comuns para quem tem um hábito da leitura. E o incentivo dos mesmos nas séries iniciais seriam de fato uma grande contribuição para o desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, o que eu quis dizer aqui foi que se esse posicionamento das autoras, essas estratégias que elas aplicam aqui durante todo o livro Ler e Compreender, mas principalmente essa questão da leitura, que é o capítulo 1, se ela fosse, lógico, com metodologia diferente aplicada desde as séries iniciais, obviamente, quando chegasse aqui no período da faculdade eu já estaria bem habituada e, consequentemente, eu seria uma boa leitora. Desde o ensino fundamental ao ensino médio, ao ensino superior, as concepções de leitura e a questão do letramento é bastante importante, desde a formação, desde da parte da alfabetização. A leitura sem interpretação é algo irrelevante, sem lógica. E sim, o sentido buscado pelo leitor é o que faz sentido para a leitura, que é a perspectiva do leitor ao ler o texto. As autoras mostram detalhadamente como fazer uma boa leitura nesse capítulo, e é um verdadeiro passo a passo para contribuir com os sentidos.
Mas se além da interação autor versus texto, tivesse a interação do leitor e autor, é possível de forma que a busca por determinado conteúdo seja para uma pesquisa, um resumo crítico, por exemplo, que foi o exemplo que eu usei anteriormente, desculpa, pois a partir do interesse pelo conteúdo e entendimento do mesmo, o leitor poderia aprender de forma mais rápida e prática, após a leitura tivesse que criticar o texto que foi realizado a leitura. Afinal, ler é fácil, difícil mesmo é ensinar o gosto pela leitura. Se no processo de alfabetização os alunos tivessem as oportunidades de estudarem essas técnicas, claro, com metodologia diferente, como eu falei, elas iam ter o desenvolvimento automaticamente crítico e também o hábito e o gosto pela leitura seria mais natural. E é isso. Obrigada.